Isso aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda estava na faculdade, durante as férias de inverno. Quando eu tinha uma folga na faculdade, geralmente voltava de carro para minha cidade natal, onde meus pais moravam, para poder passar um tempo com eles. Era uma viagem bem longa, mas eu não queria acabar em um motel, pois eles são sempre muito assustadores e sujos. E da última vez que fiquei em um, drogados arrombaram meu carro. Se possível, normalmente não paro para abastecer nada além de gasolina ao dirigir longas distâncias, mas naquela noite, durante as férias de inverno, cedi. Eu estava dirigindo pela rodovia naquela noite quando me vi um pouco sonolento e cheguei ao ponto de me pegar cochilando. Para mim, dirigir sem ter dormido é o mesmo que dirigir bêbado, então decidi não correr o risco. No ponto em que eu estava na rodovia, sabia que não havia nenhum motel por alguns quilômetros. Então, em vez de procurar um, parei em uma parada de descanso deserta fora da rodovia para descansar um pouco. A parada de descanso ficava ao lado de uma floresta e tinha até um banheiro externo. Soltei um suspiro de alívio, pois havia passado quase toda a viagem segurando o intestino. Desliguei o carro e saí para o ar frio. Aproximei-me do banheiro externo, entrei e tranquei a porta. Em circunstâncias normais, eu jamais pensaria em usar um banheiro sujo ao lado de uma rodovia. Mas eu estava desesperado e sabia que dormiria muito mais confortavelmente se diminuísse o peso antes de fazer isso. Quando me sentei no banheiro externo, tudo o que pude ouvir foi o som das árvores soprando com a brisa suave do inverno, causando um arrepio em meu corpo. Logo depois disso, ouvi pela primeira vez o som de passos lentos batendo na floresta atrás de mim. E também o que parecia ser uma respiração pesada. Congelei, tentando ficar o mais quieto possível, ouvindo essa pessoa andando por aí. Devo ter ficado ali sentado por 10 minutos, apenas ouvindo. Não parecia que a pessoa estava indo embora. Por fim, a pessoa começou a se aproximar do banheiro externo, contornando-o até ficar bem atrás da porta. Então, fui surpreendido por 5 batidas fortes na porta, que sacudiram todo o banheiro externo. Imediatamente comecei a terminar e presumi que a pessoa só queria usar o banheiro. Foi então que comecei a me perguntar o que alguém estaria fazendo na floresta, ao lado de uma rodovia deserta, a essa hora da noite. Quando terminei e puxei as calças para cima, o banheiro externo começou a tremer violentamente, e a pessoa do lado de fora começou a puxar a porta, como se sua vida dependesse disso. Decidi chamá-la. 1 segundo. Nada mudou. A porta continuou a tremer loucamente por mais 30 segundos, e então parou de repente. Eu o ouvi caminhar de volta para o outro lado. Com o coração acelerado, destranquei a porta com cuidado, planejando correr para o meu carro. Abri a porta com um empurrão e quase caí ao tropeçar para fora do banheiro externo e corri para o lado do motorista do meu carro, pulando para dentro e dando partida. Virei a cabeça e olhei para o lado do passageiro para ver o rosto de um homem enlouquecido, pressionado contra a janela. Ele tinha um sorriso largo e cheio de dentes e olhos mais amplos que a maldita lua. Ele bateu as mãos contra o vidro, soltando uma gargalhada maníaca. Eu gritei com ele: "Que diabos você quer?" Ele então se abaixou e tentou abrir a porta do passageiro. Com isso, coloquei o carro em marcha e acelerei para fora da parada de descanso, desviando para a rodovia. Olhei pelo espelho retrovisor e o vi parado embaixo do único poste de luz, observando-me sair. Continuei dirigindo, acelerando pela rodovia e não parando para nada. Depois de cerca de 45 minutos, decidi parar em um posto de gasolina, fazer uma pequena pausa e me acalmar um pouco. É exatamente por causa de coisas como essa que não paro para dormir em uma viagem longa. Já se passaram alguns anos, mas a imagem do rosto daquele homem enlouquecido ainda permanece em minha mente. Ainda me pergunto o que o homem poderia ter feito comigo se tivesse conseguido abrir a porta. Isso aconteceu há algumas semanas, e ainda me assusta. Uma manhã, tive uma consulta médica. Tenho uma doença crônica, então isso acontece com frequência, e estava voltando para casa. Quando virei à esquerda, percebi que havia luzes piscando e uma sirene atrás de mim. A estrada ficou com apenas uma faixa por um curto período, mas depois, uma faixa de conversão à esquerda foi aberta em um semáforo. Era por ali que eu precisava seguir caminho, então encostei e parei atrás de um SUV. O caminhão de bombeiros deu a volta, virando à esquerda, indo na direção que eu também precisava ir. Depois que eles passaram,
Viramos e começamos a seguir por aquela estrada. No entanto, por algum motivo, o SUV à minha frente estava a apenas 20 por hora. Diminuí a velocidade. Não havia faixa de ultrapassagem, apenas uma faixa de conversão no meio da estrada. Não consegui contorná-lo. Em seguida, chegamos a uma estrada, quando eles frearam de repente e pararam na direção da estrada, mas bloqueando-a, pois estavam perpendiculares a ela. Achei isso estranho, mas talvez fosse alguém que tivesse se perdido e não soubesse para onde estava indo. Quando passei por eles, eles buzinaram para mim. Não sei bem porquê, eu não estava sendo agressivo nem nada. Não pensei em nada além de "isso é estranho" e continuei dirigindo. Eles saem logo depois de eu passar e começam a piscar os faróis para mim. Novamente, muito estranho, mas tudo bem. Então acontece algo que me deixa bastante alerta e nervoso. Ele começou a encostar no meu carro por trás. Ele recua, se afasta, acelera e se aproxima do meu carro. Em seguida, buzina e pisca os faróis. Depois repete o processo. Nesse momento, eu estava me sentindo inseguro, então pisei no freio. Não, isso só fez com que ele buzinasse mais. Ele avançou sobre meu carro 4 vezes. Um pouco mais adiante na estrada, havia uma rotatória e tive de entrar à esquerda. Acontece que ele também estava indo para a esquerda. No entanto, a estrada passou a ter 2 pistas em vez de apenas uma. Fiquei na faixa da esquerda, pois nosso complexo de apartamentos ficava a apenas 1 quilômetro da estrada. Eu estava atrás de um caminhão que estava indo mais devagar, mas não me importei com isso, esperando que o cara atrás de mim simplesmente me passasse e fosse embora. Ele entrou na faixa da direita e achei que me deixaria em paz, mas então ele viu que eu estava com o pisca-alerta ligado. Ele imediatamente pisou no freio, parou atrás de mim e ligou o pisca-pisca para me seguir. A essa altura, eu estava realmente assustado e sabia que se eu parasse, ele poderia me impedir de sair bloqueando a entrada, e com certeza não queria que ele descobrisse onde eu morava. Então, desliguei o pisca-alerta e segui em frente. Um pouco mais adiante, ele parou ao lado do meu carro, buzinando e gritando comigo. Ele estava muito nervoso, e eu mais ainda. Ele continuava olhando para mim, e eu evitando contato visual. Ele grita algo e abre o porta-luvas, retira uma arma e aponta para mim. Nesse momento quase morri com medo. Me abaixei no banco, esperando o pior. Ouço então o barulho do carro dele saindo. Depois de 1 minuto que pareceu 1 hora, levantei novamente e saí em direção à minha casa. Consegui chegar a uma estrada e dar a volta para seguir para casa. Mesmo depois de chegar em casa, porém, fiquei com medo de que ele descobrisse onde eu morava e fizesse algo com o carro. Felizmente, isso não aconteceu e eu estava em segurança. Desde então, fico muito atenta às pessoas que estão atrás de mim, paranoico com a possibilidade de alguém me seguir. Sim, eu sei logicamente que as chances disso acontecer são mínimas, mas a ansiedade não dá ouvidos à lógica. Eu, 23 anos e mulher, moro em um complexo de apartamentos que, como muitos outros complexos de apartamentos, tem mais moradores do que vagas de estacionamento. As vagas próximas aos prédios geralmente ficam cheias antes das 9 da noite. Portanto, quando chego tarde em casa, como faço com frequência, geralmente tenho de estacionar do outro lado do estacionamento e caminhar. Meu complexo fica em um subúrbio muito tranquilo, literalmente no final da rua da delegacia de polícia, por isso nunca pensei 2 vezes sobre a caminhada. Ontem à noite, entrei no meu estacionamento por volta da meia-noite e, sem surpresa, todas as vagas próximas ao meu prédio estavam cheias. No entanto, não muito longe dali, há algumas vagas no meio do estacionamento, entre algumas garagens e nossa sala de correspondência. Um carro estava estacionando em uma vaga, no lado mais próximo do meu prédio. Percebi que ainda havia outra vaga do outro lado, uma vaga além da entrada da sala de correspondência. Então, dei a volta e estacionei. O outro carro estava desligado, mas o motorista ainda não tinha saído do carro, então demorei um pouco para desligar o carro, verificar o celular por um momento, etc. Sou uma pessoa naturalmente nervosa e queria que essa pessoa saísse do carro e seguisse seu caminho antes que eu tivesse que passar na frente dele para chegar ao meu prédio. Então, depois de 1 segundo, o cara sai do carro e caminha atrás dele, em direção ao meu carro, mas também em direção aos 3 prédios atrás de mim, então não pensei em nada. Até que ele para e parece que está olhando diretamente para mim.
Não tenho certeza se ele realmente conseguia me ver no escuro, mas juro que parecia que eu estava fazendo contato visual com ele. Então, o cara começa a andar novamente, andando rápido agora, diretamente em direção ao meu carro. Há uma pequena faixa no meio das vagas de estacionamento para permitir a passagem dos carros, mas ele não está andando por ela, está indo direto para a porta do lado do motorista. Meu coração começou a acelerar, mas assegurei a mim mesma que não era nada e que ele mudaria sua trajetória a qualquer momento para seguir em direção à sala de correspondência ou a um dos prédios atrás de mim. Fiquei esperando por essa mudança de trajetória, mas ela nunca veio. Ele foi direto para o meu carro e eu estava em pânico total. Tudo o que eu conseguia pensar era em me certificar de que minhas portas estavam trancadas, e graças a Deus, estavam. Juro por tudo, eu o vi alcançar a maçaneta da porta traseira, puxou 2 vezes a maçaneta, fazendo meu coração bater mais rápido. Ele de repente se desviou um pouco para o lado para dar a volta na traseira do meu carro e entrar na sala de correspondência. Eu nem pensei, simplesmente saí do carro e atravessei o estacionamento. Uma rápida olhada por cima do ombro me mostrou que ele tinha saído direto da sala de correspondência quando ouviu o meu carro. Eu o ouvi andando rapidamente, mas não vi para que lado ele estava indo, porque estava muito concentrado em sair dali. Tudo isso aconteceu em menos de 1 minuto, mas me deixou agitada pelo resto da noite. Continuo dizendo a mim mesma que talvez eu estivesse exagerando, mas não havia motivo para ele atacar meu carro do jeito que fez. Isso simplesmente não faria sentido lógico. Sei que se o cara mora no meu complexo, é mais do que provável que eu o encontre novamente, mas eu realmente ficaria feliz se nunca mais o visse. Como a maioria das pessoas, estou confinado em minha casa porque o trabalho está suspenso. Isso significa mais tempo para consertar minha mountain bike e desenhar. Isso também significa que estou sozinho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Moro sozinho em uma casa de um andar na Virgínia, perto da trilha dos Apalaches. Se você já ouviu ou leu alguma história de terror sobre caminhadas, provavelmente já ouviu alguma sobre cultos na trilha dos Apalaches. Posso lhe garantir que são reais. Como eu disse, moro sozinho. Tenho 26 anos de idade. Sou um ávido caçador e atirador e adoro a vida ao ar livre. Vivi nessa região durante toda a minha vida, mas nunca vivenciei nada parecido com isso. Foi em meados de março que comecei a presenciar algumas coisas estranhas. Primeiro, eram apenas pequenas batidas em minha janela à noite, que eu interpretava como sendo apenas sementes ou galhos. Depois, evoluíram para batidas em minha porta externa. Batidas fortes e estrondosas, o suficiente para me acordar. Depois paravam e eu adormecia. E o problema é que a pessoa mais próxima fica a cerca de 1 quilômetro de distância. Depois de 1 ou 2 semanas, isso parou até a noite passada. Como você deve saber, ontem à noite foi a superlua e fui acordado por batidas em minha porta. Dessa vez, não parou. Então, paranoico por estar batendo constantemente a 5 minutos, peguei minha arma automática do cofre e fui até a porta. Mantenho a arma carregada o tempo todo para minha segurança. E além disso, ninguém sabe a combinação do cofre. Pego a maçaneta e abro a porta. Olhei para fora e não havia ninguém lá. Então fecho a porta e começo a ir para a cama, mas então ouço mais batidas. Dessa vez, havia algo lá fora. Cerca de 100 metros à frente da minha casa, vi uma pessoa vestida com um roupão. Como o que você imagina quando pensa em um membro de culto, eu gritei: "Quem está aí? Não tenho medo de atirar." Então, vejo pessoas saindo da floresta, todas ao redor, usando o mesmo manto. Todos eles ficam no meio do pátio e me olham fixamente. Levantei minha arma e atirei bem perto de seus pés, errando-os de propósito, e os assustei. Depois fui para dentro de casa e me deitei na cama com todas as luzes acesas e não dormi nada. Digamos que estou cansado hoje. E se algum dos membros do culto estiver lendo isto, não tenho medo de atirar em vocês da próxima vez. Eu ando sempre armado desde que me mudei para aqui, mas observe que as leis do meu estado para o porte de armas são muito mais rigorosas do que as dos estados de porte aberto. Nesse caso, você poderia argumentar que eu tinha o direito de mostrar que estava armado, tenho porte oculto, ou não, mas naquele momento optei por não mostrar ou mesmo sacar minha arma. Isso aconteceu há cerca de 1 mês. Para fins de contexto,
Sou uma mulher de 21 anos com 2 cães e moro sozinha atualmente. Um dos meus cães é um pitbull de 50 quilos, enquanto o outro é uma mistura de corgi pequeno de 10 meses de idade. Isso será importante mais tarde. Moro em um duplex mais baixo, cuja porta da frente dá para o beco, onde levo meus 2 cães ao banheiro várias vezes ao dia desde que me mudei, 7 meses antes desse incidente. Por volta das 8 da noite, depois de uma noite cheia de Taco Bell e jogando Sims, decidi levar meus 2 cães ao banheiro uma última vez antes de dormir. Coloquei a coleira nos 2, vesti meu casaco e fui em direção a uma pequena área gramada no beco. Enquanto eles faziam suas necessidades, vi 2 luzes acima de mim se apagarem, removendo toda a luz do beco até a porta dos fundos. Peguei meu celular e liguei o flash para que eu pudesse ver meus cães ainda, caso precisasse limpá-los. Depois de acender a luz do celular, olhei rapidamente para cima e vi um homem com roupas largas e capuz a 6 metros de mim. Ele deve ter ficado ali por algum tempo, pois meus cães não o ouviram se aproximar nem o notaram. Não percebi que estava apontando minha luz diretamente para ele, e por um momento, me senti mal ao fazer isso, pois era claramente rude. Isso foi até eu ver que ele estava me encarando com um olhar fixo. Fiquei parada ali, desconfortável, por um momento, pensando se deveria continuar caminhando ou tentar me virar e voltar. Durante esse tempo, ele decidiu começar a caminhar em minha direção. Eu disse a mim mesma que ele poderia estar apenas tentando chegar ao seu carro ou algo assim no beco, até que percebi que ele estava caminhando diretamente em minha direção, fazendo com que os 2 cães se assustassem. Com muito medo, comecei a andar para trás, na esperança de sair do caminho dele, e definitivamente, na esperança de que ele simplesmente passasse por mim. Não. Andar para trás fez com que ele começasse a correr, e não só isso, mas o maldito começou a gritar em voz alta enquanto fazia isso. Eu não conseguia entender uma palavra do que ele estava dizendo, mas ele repetia e gritava enquanto corria em minha direção. Nesse momento, fiquei pensando em agir, mas para ser completamente honesta, estava morrendo de medo a ponto de não conseguir decidir o que fazer. Felizmente, quando estava ao alcance dos braços, meu cachorro chegou ao seu limite com esse cara e atacou, tirando-o do estado de espírito em que se encontrava. Ele então começou a cantar. É isso mesmo. O cara parou a apenas alguns metros de mim, sorriu e se afastou de mim cantando alto enquanto passava. Lembre-se de que meus cães ainda estavam atacando o cara. Fiquei ali parada, observando-o descer o beco e atravessar a rua até o beco do bairro seguinte. Não me movi o tempo todo, porque a porta da frente da minha casa era a casa ao lado de onde eu estava, então ele não viu por onde eu entrei. Assim que o vi atravessar a rua, corri arrastando os 2 cães atrás de mim até a porta, trancando-a atrás de mim. Apagando todas as luzes, liguei para a polícia, que disse que enviaria alguém para patrulhar a área. Eles não pareciam muito preocupados com o fato de que alguém chorando horrores e mal conseguindo explicar o que havia acontecido. Depois de desligar, sentei-me no chão ao telefone com minha mãe. Patético, eu sei. Durante esse momento, vi minha luz de sensor de movimento acender. Lembre-se de que é preciso estar diretamente em frente à minha unidade, para que a maldita luz se acenda. Em pânico, liguei novamente para a polícia perguntando se havia algum policial no meu beco, pelo menos na esperança. E claro, ela disse que não havia nenhum policial do meu lado da cidade no momento, ao que expliquei que a luz do sensor de movimento estava acendendo e apagando, e ela explicou que eu deveria ficar na linha, enquanto olhava pelas minhas persianas para ver se ele estava lá fora. Você adivinhou? O cara estava na frente da minha unidade. Quando a central me ouviu entrar em pânico e explicar o que estava vendo, ela enviou um policial. Ela me pediu para ligar as luzes novamente na esperança de assustá-lo, caso ele planejasse roubar o local. Mantendo meus olhos nele entre as persianas, acendi a luz da sala de estar, o que chamou sua atenção. Ele parou de andar e ficou olhando diretamente para onde eu estava parada, sem se mexer. Ele começa a falar algo rapidamente enquanto olha para mim, o que presumi ser o canto que ouvi anteriormente. Felizmente, nesse momento, ele se afastou de mim e continuou andando. O despachante me informou que o policial estava agora na minha área, o que eu presumi que ele viu, e por isso continuou andando. O despachante, que era muito gentil e calmo, graças a Deus, me informou que os policiais o encontrariam e me dariam uma atualização. Nunca recebi resposta dos policiais. Presumo que eles o pegaram, já que ele deve ter visto o carro de polícia, e foi por isso que saiu.
Não posso ter certeza, mas é o que digo a mim mesmo. Desde então, liguei para o meu locador para entrar em contato com a empresa de energia elétrica para que as luzes do beco fossem religadas, o que, para minha surpresa, ainda não foi consertada. Não tenho certeza se essas luzes se apagaram por coincidência ou não. Esse final pode não ser tão assustador, mas estou muito feliz por meus cães estarem lá. Como tenho um pai que trabalha na área de saúde mental, não achei que mostrar que estava armada faria algum bem naquela situação. Já me disseram que ele não parecia estar em um bom estado mental e que se eu fizesse algo diferente, poderia ter desencadeado um comportamento pior, em vez de ele se livrar da situação com meus cães. Espero que o cara tenha encontrado ajuda, mas pelo amor de Deus, não volte mais. Isso aconteceu comigo no verão passado. Minha mãe e meu irmão foram para a Califórnia por uma semana para visitar a família, o que me deixou sozinho com meu pai. Eu tinha acabado de levá-lo ao trabalho, já que sua carteira de motorista foi suspensa, e fui para casa tirar um cochilo rápido antes de ir para o trabalho. Acordei por volta das 9 da manhã e comecei a me arrumar para o trabalho quando comecei a ouvir alguns barulhos. Fiquei sentado em silêncio absoluto e ouvi a porta deslizante que fica embaixo do meu quarto se abrir. E fiquei parado no quarto, confuso, e continuei ouvindo. Então, ouvi alguns passos pesados subindo as escadas e fui rapidamente trancar a porta. Afastei-me da porta e o que ouvi em seguida me fez congelar no lugar. Todos os armários do quarto dos meus pais começaram a abrir e fechar violentamente, o que continuou por uns 2 minutos, quando tudo parou de repente. Eu me deitei para tentar espiar por baixo da minha porta e comecei a ouvir passos e, para meu horror, vi um par de pés mutilados, sujos e cinzentos pararem na minha porta. Rapidamente, mas sem fazer barulho, levantei-me e peguei um canivete, pronto para lutar com quem quer que estivesse do outro lado, caso tentasse entrar. Em seguida, peguei meu telefone, liguei para a emergência e sussurrei para a telefonista que havia alguém em minha casa. A senhora me disse que enviaram um policial ao meu endereço e esperei o que pareceu uma eternidade. Fiquei na linha com a telefonista, mas o tempo todo eu estava esperando que o pior acontecesse. Ela me disse que os policiais estavam aqui, mas que eu tinha que descer as escadas para abrir a porta e chegar até eles. Nesse momento, eu me recompus e deixei a adrenalina tomar conta de mim. Desci as escadas com a faca na mão e quando cheguei lá, larguei a faca e corri até o policial. Em seguida, mais 2 policiais chegaram e me disseram para esperar do lado de fora enquanto verificavam minha casa. Após cerca de 10 minutos, eles voltaram e o que disseram me causou arrepios na espinha. Disseram-me que verificaram todos os cômodos e entradas possíveis e não encontraram sinais de arrombamento. Disseram-me para ligar novamente se acontecesse mais alguma coisa. Terminei de me arrumar e fui para o trabalho. Cheguei lá com 1 hora de atraso, contei ao meu chefe o que havia acontecido e as coisas continuaram normalmente. Fui buscar meu pai no trabalho mais tarde naquele dia e nunca lhe contei o que havia acontecido. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim e pensariam que eu estava louco. Ainda me intriga o fato de não haver sinais de arrombamento, mas eu sei o que vi e ouvi. Até hoje, ainda estou confuso sobre o que aconteceu e a experiência está gravada em meu cérebro. Foi só há alguns dias que ouvi uma história semelhante que fez meu sangue gelar. Eu não conseguia acreditar na semelhança do evento e agora tenho mais perguntas. Ainda moro nessa casa e a odeio. Estou planejando me mudar em breve porque há momentos em que sou tomada pelo medo no conforto da minha casa. Trabalhei no Alasca por um tempo como membro do serviço de parques. Um dia, recebemos um chamado sobre algum despejo ilegal em uma das trilhas locais. Então eu e outro funcionário fomos investigar. Estávamos bem dentro das trilhas, não havia muita gente por perto, exceto alguns trilheiros. Quando viramos em uma curva do caminho, enquanto estávamos caminhando, meu parceiro olhou para a floresta e disse: "Que diabos? Tem um cara ali, cerca de 20 metros de distância." Era um cara branco com cabelo comprido, agachado atrás de um arbusto, apenas nos encarando. Foi muito estranho vê-lo ali. Lembro-me de ficar paralisado, com aquela sensação de formigamento que você sente de medo. Como eu disse, não é como se não estivéssemos encontrando pessoas lá.
Havia corredores de trilha, donos de cachorro, geralmente apenas pessoas em movimento. As únicas pessoas que vimos na trilha tinham montado um lugar para relaxar e lanchar, claramente ao ar livre. Todos esses cumprimentaram quando passamos e tinham um recipiente para o lixo. Esse cara não era nada disso. Ele estava claramente tentando se esconder das outras pessoas na trilha, e sua postura não era o que você esperaria de alguém ao ar livre. Isso meio que me lembrou de algum goblin de O Senhor dos Anéis, da maneira assustadora como ele apenas se arrastava por aí. Esse cara parecia isso, apenas usando muito mais roupas. O cabelo longo e emaranhado também me deixou muito assustado. Estamos no Alasca, então a última coisa que você espera encontrar na mata é um cara branco e magro. Quando meu colega apontou para as árvores, eu estava meio esperando um lobo, um urso, literalmente qualquer coisa menos uma pessoa se escondendo. E foi aí que me lembrei do crime em questão, o despejo ilegal, e percebi que se esconderia no mato. Ninguém está tentando ser pego com uma multa pesada por algo tão estúpido. O homem percebeu que nós o notamos. Ele imediatamente se levantou e esticou os braços para o ar como se estivesse aproveitando o dia. Ele então se aproximou de nós e descobriu-se que meu colega realmente conhecia o homem na floresta. Era um construtor local que possuía uma empresa de construção. Na verdade, ele havia construído um deck para meu amigo no ano anterior. Depois de nos cumprimentar, ele mencionou que apenas saiu do caminho por um momento para fazer xixi. Foi definitivamente estranho, porém, porque nós o vimos. Definitivamente não era isso que ele estava fazendo. Mas ele não estava tão suspeito. E meu colega o conhecia. Então, depois de garantir que ele não estava despejando nada ilegal, começamos a voltar. Ele andou conosco por um bom tempo. A melhor maneira de descrever esse homem é como um camaleão. Apenas uma daquelas pessoas que farão ou dirão qualquer coisa para apenas concordar com você. O tipo de cara que desesperadamente quer que você goste dele. Ele nos contou sobre sua empresa de construção, como estava o negócio. Quando não parecíamos muito interessados, ele nos contou sobre sua carreira no exército. Isso me pareceu estranho, considerando o comportamento que acabáramos de testemunhar. O que um veterano do exército estava fazendo agachado na floresta, observando as pessoas em uma trilha? Parecia um sinal. Mas, novamente, o cara fez um esforço para nos encantar. Então não pensei mais nada sobre isso. Quando perguntamos se ele tinha visto alguém despejando algo ilegalmente, ele entrou em uma divagação sobre todo tipo de coisa que ele tinha visto. Parecia exagerado, até inventado, enquanto ele gesticulava com os braços e nos contava sobre isso e aquilo, principalmente homens e mulheres estranhos, nas trilhas à noite, perseguindo pessoas descarregando lixo em caminhões. Alguns anos depois, ouvi dizer que o homem que vimos havia sido preso. Aparentemente, houve algum tipo de briga com uma garota em uma cafeteria, ou foi isso que inicialmente me disseram. Ele a baleou em um roubo, depois foi preso por assassinato. A verdade era ainda mais bizarra. O homem, Israel Keys, era um assassino em série que na verdade havia abduzido, torturado e assassinado a garota. Depois de ser preso, descobriu-se que ele havia viajado pelo país, assassinando pessoas aleatoriamente por anos. Ele enterrava kits de assassinato e depois voltava, às vezes anos depois, para desenterrá-los. Eles incluiriam armas, dinheiro, etc. Tudo o que ele precisava. Meu colega tinha a melhor teoria. Ele achava que o chamado inicial sobre o despejo ilegal era de alguém que havia visto Keys cavando um buraco para enterrar seu equipamento de assassinato. Depois de perceber que tinha sido visto, e que parte do equipamento naquele buraco provavelmente seria rastreada até ele e a múltiplos crimes, ele decidiu interceptar quem veio investigar. Dessa forma, ele poderia ficar de olho para onde foram e, em último caso, atacá-los. Seus planos funcionaram perfeitamente. Também explicaria por que ele andou conosco por tanto tempo. Ele estava garantindo que não voltássemos atrás e encontrássemos acidentalmente sua bolsa meio enterrada de ferramentas ensanguentadas. Voltei mais tarde para onde encontramos Israel naquela floresta, para ver se havia algum kit enterrado lá, mas não encontrei nada. Outros sugeriram que ele poderia estar esperando para surpreender uma vítima na trilha, mas isso não parecia ser o modo como ele operava em geral, pelo que entendi de qualquer maneira. Nosso encontro é algo que nunca fui totalmente capaz de explicar, e como ele se matou antes do julgamento, provavelmente nunca saberei. Honestamente, é provavelmente para o melhor. Esse cara supostamente abduziu e assassinou algo em torno de 11 homens e mulheres, adolescentes até crianças. Ele viajou pelo país, aparentemente aleatoriamente,
Não manteve um perfil de vítima no sentido de que as pessoas que ele escolheu não tinham significado. Parecia ser um caso de estar no lugar errado na hora errada, meio que como nós o encontramos lá naquela floresta. Israel era um assassino incrivelmente violento e habilidoso. Ele fazia invasões domiciliares, incendiava prédios, cometia roubos a banco, e isso tudo além de abduzir e agredir mulheres em vários estados. Ele escapou das autoridades por pelo menos 15 anos, talvez até mais. Trabalhei no Parque Nacional de Big Bend quando era mais jovem. Estávamos nos preparando para uma apresentação de uma série de mochilas. Este era um grande evento para a empresa e outras empresas voltadas para atividades ao ar livre, principalmente fotógrafos que viriam para testar o equipamento e, em seguida, exibir o deles. Recebemos a tarefa de garantir um acampamento grande para eles que tivesse que atender a certos parâmetros. Eles precisavam de vistas do nascer e pôr do sol. Precisavam estar perto de água corrente e não queriam outro acampamento a menos de 3 milhas de distância deles. Big Bend está na porção oeste do Texas que desce ao longo da curva do Rio Grande, que forma a fronteira com o México. É um misto de deserto alto, montanhas menores e tem uma ótima história, apenas para quem não conhece bem a região. Como trabalhávamos no parque, sabíamos quais lugares eram mais movimentados que outros, quais acampamentos tinham acesso a pontos de observação melhores. Saímos em algumas equipes para fazer um levantamento das áreas para ver qual seria a melhor. Não demorou muito, felizmente, e nos deixou com uma tarde livre. A empresa nos ofereceu para nos deixar testar parte do equipamento, mas além disso, ficamos principalmente desocupados. Nos dividimos em grupos com base no interesse. Praticamente todos queriam nadar, alguns caras queriam pescar, e então havia um sistema de trilhas próximo que eu estava querendo verificar. Estava caminhando pela área perto de um lugar que apelidamos de Canyon Desconhecido. Isso foi por conta de uma série de marcadores de túmulos encontrados ao longo do fundo do desfiladeiro, todos cinzelados com uma única data, e então simplesmente as palavras pessoa desconhecida ou criança desconhecida. Parece muito mais estranho do que realmente é. Os primeiros construtores de estradas descobriram corpos na área que eles acidentalmente perturbaram enquanto escavavam na encosta da montanha. Em vez de espalhá-los por lá, eles tomaram medidas cuidadosas para realocar os restos para um lindo pequeno vale. É um pedaço legal e assustador da história por aqui. Isso foi há muito tempo, e tenho certeza de que o Canyon agora tem um nome diferente. A área do parque se abre em uma seção comparativamente plana da bacia, onde o rio se alarga, e a vida selvagem tende a ser mais diversificada. Era uma área suave e segura para eu explorar com minha câmera. Eu não precisava me preocupar em tropeçar ou precisar de uma mão livre. Até tirei algumas fotos das lápides desconhecidas que encontrei. Estava a várias centenas de metros do carro do guarda florestal, que estava estacionado em um estacionamento designado no que passava por nosso ponto de partida da trilha na época. Esta área estava aberta para convidados e visitantes, mas não era facilmente acessada por um caminhante comum. Você precisava saber qual córrego seguir e depois qual trilha seguir, e uma parte da descida é quase reta se você não souber como navegar corretamente. Conforme me aproximava da bacia do rio perto da entrada do desfiladeiro, vi algo realmente incomum. Tão incomum, na verdade, que demorou alguns segundos para o meu cérebro resolver aquele quebra-cabeça. Algo se movia do outro lado do rio e era grande, do tamanho de um homem, mas baixo ao chão enquanto se arrastava. A cor me fez pensar que eram coelhos, mas não tinha como. Era muito grande. Conforme avançava para melhorar minha visão, começou a parecer ainda mais estranho. Por um segundo pensei que estava olhando para um veado de médio porte rastejando pelo chão do canyon. Devo estar alucinando. Não há outra opção. Somente após piscar e refocar meus olhos posso perceber exatamente o que estou vendo. Era uma onça parda, um grande felino. Estava se movendo furtivamente, baixo, caçando algo que provavelmente estava a menos de um arremesso de pedra de onde eu estava. Nunca tinha visto uma antes, e quando as informações visuais finalmente se juntaram, acho que meu sangue congelou. Então, ele olhou para mim, e provavelmente nunca esquecerei essa parte. Pude ver o pequeno calculador de calorias se acender em seus olhos. Nunca fiquei tão grato por um rio em toda a minha vida. Claro, nesta época, e até mesmo talvez ainda, o rio estava muito baixo devido à seca e práticas de irrigação não autorizadas e ilegais. E você provavelmente poderia atravessar em vários pontos neste local com risco mínimo. Ainda era bastante largo,
e definitivamente parecia fazer parte de uma barreira de água potente. A onça faz uma série de olhares duplos, a cabeça se movendo para mim e depois para a localização da presa, para frente e para trás rapidamente. Eu realmente consigo vê-lo ponderando o risco versus a recompensa, tentando entender o cardápio desta noite. Morri um pouco por dentro, mantive minha postura e comecei a me afastar dele lentamente e em silêncio. Tenho spray de urso em meu cinto, mas tenho pouca ou nenhuma confiança diante de tal predador. Não tenho certeza se não valia a pena ou se o rio era um fator decisivo, ou se o grande felino realmente não estava tão interessado em mim. Mas não houve perseguição, e depois de quebrar a linha de visão, consegui voltar para a van tranquilamente, sem sinal de perseguição. Foi a caminhada curta mais longa que já dei. Mais tarde, naquela noite, estava estacionado fora da estrada principal do parque na área onde os grandes felinos caçavam comumente. Sempre me lembrarei de estar estacionado lá no meio do nada, beliscando óreos levemente molengas e uma garrafa de água, ouvindo o ocasional rugido ou o grito de um grande felino cortar a escuridão e estar agradecido pela minha posição relativamente afortunada em nossa cadeia alimentar. Em 2016, meu namorado, que agora é meu marido, e eu fomos acampar no leste da Pensilvânia. O lugar que decidimos parar para passar a noite era um acampamento primitivo, era gratuito, mas sem serviço de celular, o acesso mal podia ser considerado uma estrada. Encontramos 2 outras pessoas. Elas podem não ter influenciado no que aconteceu depois, mas eram estranhas, então vou descrevê-las. A primeira era uma mulher que tinha sua caminhonete parada ao lado da estrada. Assim que passamos, ela tinha o capô aberto e parecia estar esperando alguém parar e oferecer ajuda. Normalmente, meu namorado não tinha problema em ajudar alguém, mas ele disse que desta vez, algo nela o incomodou. Ela não parecia realmente precisar de ajuda, e geralmente as pessoas que precisam olham para você com esperança quando você se aproxima. Ela parecia estar apenas esperando que parássemos. Pelo menos foi o que meu namorado disse. Eu realmente não notei nada de estranho sobre ela. A próxima pessoa veio quando escolhemos um lugar. Estávamos acendendo uma fogueira para fazer alguns cachorros quentes. Eu percebi algumas pessoas passando de carro algumas vezes, mas meu namorado apontou cada vez que era o mesmo carro e o mesmo homem nos observando cada vez que passava. Meu namorado estava um pouco inquieto com isso, mas havíamos dirigido por um tempo até encontrar um lugar que gostássemos. Tinha chovido, tudo estava lamacento. Queríamos o local mais seco possível. Ele também poderia estar fazendo a mesma coisa. Pensamos brevemente em nos mudar, mas a estrada também estava lamacenta. Se ele quisesse nos encontrar novamente, se nos mudássemos, tudo o que ele tinha que fazer era seguir as pegadas. Havia algumas outras pegadas, mas não muitas realmente. Ele só precisaria voltar um pouco para nos localizar novamente. Ele não passou mais uma vez, porém, então ficamos e passamos as várias horas restantes antes do anoitecer apenas brincando. Não vimos mais ninguém passar de carro. Independentemente de esses 2 terem ou não algo a ver com essa experiência, o verdadeiro medo veio depois. Fomos dormir em nossa barraca e por volta das 3 da manhã, fomos despertados por um barulho muito alto. Não consigo descrevê-lo muito bem, ou até mesmo lembrar exatamente como era, mas meu namorado disse que isso o lembrou de uma metralhadora sendo acionada. Também soava semelhante a como seria se alguém gravasse uma pá sendo arrastada sobre cascalho e a reproduzisse em um alto-falante. É outra maneira como ele descreveu. Ele pulou e olhou pela nossa pequena janela, mas não conseguia realmente ver nada. O som se repetiu mais algumas vezes. Eu estava com muito medo para falar. Meu namorado sussurrou que provavelmente estava a milhas de distância e apenas para voltar a dormir. Eu não o questionei. Imaginei que sons altos poderiam ser facilmente ouvidos a milhas de distância. Mas depois que saímos, ele me disse que parecia que realmente estava vindo de apenas descendo a estrada, mas não queria me assustar. Olhando para trás, provavelmente deveria ter me perguntado por que ele se preocuparia em sussurrar se aquele som estivesse longe. Ainda estava aterrorizada, porém. Cada pequeno som que ouvia lá fora parecia que alguém estava andando ao redor da barraca. Ficamos ali por mais um tempo, quando finalmente ele me disse para me vestir, porque vamos embora imediatamente. Fiquei alarmada, e depois fiquei mais aterrorizada quando ele desembrulhou o facão que trouxemos para esta viagem de sua embalagem plástica, e então saiu da barraca. Rapidamente arrumamos e carregamos o carro.
Olhei ao redor por pegadas que não eram nossas, mas apesar da lua fornecer bastante luz, realmente não consegui ver nenhuma. Apontei algo que meu namorado não havia notado, no entanto. Antes de entrarmos no carro, havia uma lata de cerveja perto de nossa fogueira apagada que não estava lá antes. Nem mesmo trouxemos cerveja. Enquanto estávamos indo embora, meu namorado explicou que estava nervoso, que alguém poderia estar tentando nos atrair para fora. Então, ele não achou uma boa ideia sair correndo da barraca imediatamente. Ele também meio que esperava encontrar nosso tanque de gasolina vazio, mas isso não nos teria impedido porque felizmente tínhamos um carro híbrido. Sozinhos em nosso caminho para fora, nos perdemos um pouco, então acabou demorando muito mais para voltar para a estrada da floresta. Acabamos passando para a Floresta Nacional, onde eu acho que estávamos o tempo todo, onde passamos por uma estação de guarda florestal. A luz estava acesa, e precisávamos de direções de qualquer maneira, então decidi relatar o que aconteceu conosco. Os guardas florestais foram simpáticos o suficiente. Entenderam totalmente nossa preocupação. Na verdade, eles têm tido um número de pessoas chegando com relatos semelhantes. Quando explicamos de onde viemos e onde montamos acampamento, eles disseram que fazia sentido. Essa área da floresta era facilmente mais acessível a partir da estrada, então era conhecida por atividades suspeitas. Agradecemos aos guardas e depois seguimos nosso caminho alegremente. O resto da nossa viagem, só ficamos em acampamentos bem povoados ou ficamos em um hotel. Quando você se torna um caminhoneiro, tem muitas ilusões sobre o mundo, ou pelo menos eu tinha. Eu era um jovem quando me sentei atrás do volante e não sabia de nada. Felizmente, a estrada está repleta de homens velhos, rudes, oleosos e degenerados que já cometeram erros por nós. E cara, como eles falam alto sobre isso. Sempre que paro para tomar café ou apenas usar o banheiro, algum veterano teria muito para me dizer. Como eu poderia planejar uma rota melhor, dirigir e gerenciar meu tempo melhor, melhorar minha habilidade com o volante, todas essas coisas. Sempre foi irritante, mas às vezes havia pequenas dicas e truques legais que realmente ajudavam a sair de apuros. Esta história é sobre cometer um erro, me colocar em apuros e usar minha inteligência para sair da situação. Não quero revelar muitas informações pessoais, então nem mesmo direi em qual estado isso aconteceu. Vamos apenas dizer que foi no norte, em algum lugar paralelo à fronteira canadense. Isso também influencia na história. É final da tarde. Estou contornando uma pequena cidade, população de 11 mil habitantes. A rodovia principal passa por esta cidade, assim como por muitas pequenas comunidades, para mantê-las dentro da civilização. Cidades como estas são quase como uma parada de caminhões em si. Você nos encontrará dormindo no centro de informações, no posto de gasolina nos limites da cidade, ou talvez apenas no estacionamento do Walmart. Eles são úteis, mas podem ser irritantes também, dependendo do horário. Nada como entrar numa cidade pequena em horário de pico quando você está só de passagem. Acabei de sair dos limites da cidade quando vi alguém parado na beira da estrada. Uma mulher. Ela está com o polegar para fora. O sol está começando a desaparecer. Posso ver que ela está usando shorts, cortados de uma calça jeans pelo que parece. Já está 5 graus lá fora, mas quando o sol se põe, vai cair para negativo, bem abaixo de 0, e essa garota nem mesmo tem um casaco. Eu consegui ouvir 1000 veteranos gritando na minha cabeça. Não pegue ela, nunca pegue um carona. Lembro-me de um amigo meu que pegou um cara, e ele não queria sair da cabine. Todos eles são drogados ou loucos. Eles vão roubar suas coisas e te deixar sozinho na beira da estrada. Não importa o quanto você esteja entediado. Nunca pegue essas pessoas. Pisei no freio e encostei no acostamento. Então a observei se aproximar da porta do passageiro. Percebi imediatamente que isso poderia ter sido um erro. Essa garota é muito mais jovem do que eu pensei. Ela parecia ter 20 anos sob a luz do sol que se desvanecia, mas agora parece ter uns 16. Não importa, eu não sou uma ameaça ou um estranho. Realmente não tinha nenhuma intenção, mas agora estou confuso sobre o que essa garota está fazendo aqui. Coloquei minha guarda em alerta quando abaixei o vidro e a cumprimentei. Ela foi o mais simpática possível. Disse que se chamava Katie e só precisava de uma carona até a próxima cidade. Ela tinha uma história sobre ter vindo até aqui com suas amigas e se separado delas, e agora não tinha certeza de onde estavam. Katie disse que o plano era elas voltarem para a cidade delas.
que ficava a cerca de 1 hora de distância. Então ela caminhou até a beira da cidade e esperou. Conforme o dia passava, ela não as via passar de carro, e ela achou que talvez as tivesse perdido. Então começou a pedir carona. Quer dizer, é quase convincente, mas algumas coisas ainda me pareciam estranhas, inventadas. Perguntei por que ela não usou um orelhão ou tentou ligar para casa em geral. Ela disse que seus pais não sabiam que ela tinha feito uma viagem para a próxima cidade. Ela estaria em maus lençóis se soubessem que ela estava tão longe. Neste ponto eu só queria voltar para a estrada, então cometi o erro de dizer para ela entrar. Honestamente, ela foi uma ótima companhia pelos próximos 15 minutos. Ela tinha todo tipo de perguntas sobre o caminhão e o trabalho, e o que eu estava transportando atrás. Ela parecia ser uma adolescente honesta, inteligente e curiosa. Se eu soubesse quem ela realmente era, a teria deixado exatamente onde a encontrei. Ah, as lições que aprendi. Concordei em deixá-la na próxima cidade. Tanto faz. Enquanto conversávamos, o sol já estava se pondo e estávamos presos no crepúsculo que se esvaía. Este é o pior momento para dirigir, já que o crepúsculo é a hora do trapaceiro. Isso brinca com seus olhos, faz sombras mais longas, mais profundas. É quando as pessoas veem o que suas mentes inventam. Todo caminhoneiro pode te contar sobre isso. Bem, estou seguindo em frente. Kate de repente se senta e diz: "O que é isso?" Ela está apontando para frente. Eu me inclino para frente e começo a frear, mas não vejo nada. Só depois de rodarmos mais 100 metros é que algo aparece, algo espalhado por toda a estrada. Eu freio e olho por cima do volante. São pessoas, sem dúvida. Há 3 pessoas deitadas em linha atravessando 2 faixas da rodovia. Meu coração está acelerado e minha mente também. Que diabos eu acabei de encontrar? Pensei que houve um acidente. Talvez eles tenham caído da caçamba do caminhão e ninguém tenha notado. Estou 100% certo de que descobri um óbito e preciso reportar isso. Então eu me lembro de que tem uma criança na cabine e não quero que ela veja o que está lá fora. Olho para ela e ela tinha esse sorriso estranho que desaparece no momento em que fazemos contato visual. Nesse ponto, eu volto para o acostamento para evitar atropelar essas pessoas ainda mais do que já foram. Olho pela janela lateral para inspecionar o estrago, mas todas parecem intactas. Uma delas até parece estar se movendo um pouco e olhando para mim. Os veteranos começam a falar em minha cabeça novamente. As pessoas ficam desesperadas e fazem todo tipo de loucura. Elas ficarão na estrada apenas para te fazer parar. Se você ver alguém no escuro e estiver sentado, rastejando ou fazendo algo estranho, nunca pare. Se fizer, eles vão te machucar. Alguém na estrada está tão desesperado que não tem nada a perder. Lembrei-me de algumas dessas histórias malucas que ouvi em lanchonetes e paradas de caminhão. Pequenos grupos de pessoas inventando maneiras de parar o tráfego. E deitar na estrada era um desses métodos. Isso não era apenas carona. Essas pessoas eram muito mais perigosas. Tudo se encaixa na minha cabeça e, em vez de parar, eu acelero e sigo para a escuridão. Eu realmente vi toda a atitude de Kate mudar imediatamente. "Por que você não está parando?" Ela me perguntou. "Porque não há nada de errado com eles", eu disse. "O quê? Eles parecem ter sido atropelados?" Ela responde. "Não, parecia que eles prepararam uma armadilha para mim. Vou ligar para a central e informar", eu disse. "Não", ela gritou, e quase bateu minha mão longe do receptor de rádio. Agora eu tinha certeza de que ela conhecia quem estava lá atrás. Tudo isso era parte de algum tipo de esquema estranho que essa garota estava tramando, e minhas boas intenções me envolveram no que quer que estivesse acontecendo. Eu estava tão grato por ela ser uma adolescente e não algum criminoso de 200 quilos. Quer dizer, podemos ligar quando chegarmos à próxima cidade. A polícia lá sempre está ocupada. Agora ela estava oferecendo alguma desculpa. As coisas estavam ficando mais estranhas a cada minuto. Continuamos, pois essa era literalmente a única opção. Eu estava olhando para o relógio, marcando cada minuto até chegarmos à próxima cidade. Estava decidindo se eu apenas a expulsaria ou realmente dedicaria tempo para denunciá-la. Minha decisão foi tomada quando vi a polícia fazendo uma checagem adiante, não a 5 milhas da cidade para onde estávamos indo. A garota se encolheu e olhou para o fundo, onde estava meu beliche. Ela perguntou se seria ok se ela se escondesse. "A polícia a deixa nervosa ou algo assim", eu disse. Não adiantaria de nada, já que eu estava prestes a denunciá-la de qualquer maneira e seus amigos, ou quem diabos estava na estrada lá atrás.
Eu parei onde a polícia me dirigiu a parar e abaixei a janela. Eles já sabiam vagamente quem eu era e o que estava acontecendo. O policial perguntou se eu tinha pego uma carona esta noite, ao qual respondi sim. Eles perguntaram se a carona era uma garota jovem. Novamente, eu disse sim. Na verdade, ela está sentada bem ao meu lado, eu disse. Eles perguntaram se eu a conhecia, e eu disse que não, e expliquei que só a peguei porque o sol estava se pondo. Eu originalmente pensei que ela era adulta. Ao perceber que ela era uma criança, senti a necessidade de tirá-la do frio, e não percebi a gravidade da situação. Acontece que o nome verdadeiro de Katie era Corey, e ela e algumas de suas amigas haviam escapado de uma escola local para garotas. Isso era real. A escola para garotas era mais como um centro de detenção juvenil do que qualquer outra coisa. Crianças problemáticas eram enviadas para lá. Crianças criminosas eram enviadas para evitar a prisão, além de crianças de famílias adotivas difíceis. Era para onde as comunidades rurais podiam enviar seus tutelados do estado ou crianças que as famílias simplesmente não conseguiam lidar. Essas garotas tinham uma história bastante séria de violência, não apenas batendo em outras crianças no centro de detenção, mas também em professores e conselheiros. As garotas já haviam escapado desse lugar antes. Elas tinham feito de tudo: vandalismo, agressão, roubo, incêndio criminoso, você nomeia. Esta foi uma das fugas mais organizadas que a escola já viu, e Corey planejou tudo isso. Elas roubaram um jogo de chaves, criaram essa grande distração, e uma a uma, todas escaparam no meio da noite. 6 delas no total, incluindo Corey. Havia mais 2 escondidas nas proximidades e 3 deitadas na estrada. Pelo que entendi, o plano delas era fazer um carro parar. Corey incentivaria o motorista a encostar, e então todas as 6 espancariam quem tivesse a infelicidade de ser pego. Não eu, no entanto. Os conselhos dos veteranos finalmente me salvaram. Além disso, a falta de uma expressão facial de Corey me alertou de que algo definitivamente estava acontecendo. Ela se virou contra mim instantaneamente, gritando uma série de insultos, negando tudo e afirmando ser uma garota chamada Katie. Os policiais abriram a porta do passageiro e começaram a persuadi-la a sair. Pelo som disso, eles já haviam capturado suas amigas e as tinham sob custódia. Não é como se elas estivessem em apuros enormes. Elas já estavam em um programa do Estado, então isso era mais sobre a segurança delas e garantir que todas estivessem contabilizadas. Além disso, mais uma vez, essas garotas já haviam escapado da escola antes. Elas já haviam feito de tudo: vandalismo, agressão, roubo, incêndio criminoso, você nomeia. Somente depois de algemá-la e começar a colocá-la em uma viatura que o tom de Corey mudou. Ela começou a gritar que não ia voltar, que eles não eram seus pais, todas essas coisas dramáticas. Ela passou de criminosa em fuga a uma criança gritando em cerca de 5 segundos. Foi angustiante de assistir e realmente me fez sentir melhor sobre toda a situação. E isso foi bom porque fui extensivamente questionado depois disso. Provavelmente não preciso dizer o quão ruim parecia para um caminhoneiro pegar uma garota menor de idade e tentar tirá-la da cidade. Somente depois que expliquei que ela estava sem casaco, praticamente toda a lógica que expliquei anteriormente, eles me deram um pouco de espaço para respirar. Expliquei a tentativa de me forçar a parar e roubar meu caminhão, e a realização de que Corey estava comandando algum tipo de esquema. Todos nós comparamos os acontecimentos e chegamos à mesma conclusão. Essas garotas estavam apenas planejando uma louca fuga, e eu fui o primeiro a parar. Corey confirmou que não havia nada de sexual acontecendo, o que foi excelente para mim. Acho que ela não percebeu no momento que poderia ter estragado seriamente minha vida com apenas uma mentira. Não aconteceu, porém, e depois de um questionamento minucioso, me permitiram continuar em frente. Você pode acreditar que nunca mais peguei uma carona depois desse encontro, não importa o quão frio ou mal vestido a pessoa estivesse. Essa experiência colocou cada conselho dos veteranos em perfeita perspectiva. Só leva tempo para as coisas estranhas encontrarem você na estrada. Tudo isso aconteceu anos atrás. Agora sou um desses velhos rabugentos e incomodo os jovens sempre que paro para tomar café. Eu trabalhei em trabalhos manuais durante toda a minha vida, mas aceitei um trabalho de transporte de caminhões por alguns anos, no início dos anos 2000. Eu aceitei uma oferta que não pude recusar, um pagamento integral com horas parciais se eu conseguisse cumprir os horários de chegada.
Eu recebia benefícios de seguro, tudo o que um funcionário sonha. Eu obtive minha carteira de motorista de caminhão, bem como algumas outras certificações. Me vi na estrada apenas um mês depois. Tive muitos empregos em que as coisas ficaram estranhas ou simplesmente loucas, mas uma noite em particular faz as outras parecerem brincadeiras em comparação. Não gosto de histórias com muitos detalhes desnecessários, então vou pular direto para o que aconteceu. Eu estava em uma viagem de volta de Oregon para Minnesota. Eu já havia feito uma entrega, engatado uma segunda, e agora estava tecnicamente a caminho de casa. Este era cerca do ponto médio. O clima estava ótimo, eu me sentia bem, motivado. Meu tempo nessa viagem estava muito à frente do cronograma, então tomei cuidado para não exagerar ou me esgotar. Eu achava muito desanimador chegar em casa de uma longa viagem e estar muito exausto para aproveitá-la. É sempre melhor tirar um tempo e se manter equilibrado. Também tenho um pouco de problema cardíaco, então a ingestão pesada de cafeína não é uma opção para mim. A maior parte da minha vida tem sido natural, usando qualquer remédio que eu pudesse inventar para manter minha energia alta. A maior influência era apenas uma boa dieta, exercícios e um horário de sono consistente. Isso significa que eu parava todas as noites, geralmente no mesmo horário, dormia uma quantidade boa de horas, e era isso. Muitas das minhas viagens foram cronometradas até o último segundo, mas consegui sempre chegar na hora certa. Passei pela fronteira de Idaho e comecei a acelerar através de Montana. Muita beleza, mas no final das contas, não há muita civilização por lá. A rota passava por Missoula e por algumas cidades mais estabelecidas entre elas, embora fosse difícil encontrar um posto de serviço de qualquer tipo. Trechos rurais como este sempre me mantinham atento, pois eu ouvia histórias horripilantes sobre caras ficando sem gasolina, estourando pneus ou tendo problemas no motor. Não há ajuda a 120 quilômetros em qualquer direção. Além disso, algumas dessas áreas rurais não veem muito tráfego. Algumas manhãs, eu não via outro carro na estrada por uma hora seguida. Eu tinha os olhos fixados em uma estação de caminhões, no meio do nada entre Bozeman e Livingston. Eu passaria por Bozeman por volta da hora do jantar, pegaria uma refeição rápida e depois seguiria em direção à estação. Deixaria minha comida assentar e digerir um pouco. Depois de uma hora dirigindo, eu atingiria meu alvo, estacionaria e estaria completamente pronto para dormir. Eu gostava de rotina, de estrutura, de ter um plano. Naquela noite, tudo deveria ser simples. A princípio foi. Meu plano estava correndo bem. Eu jantei, abasteci o tanque, não encontrei praticamente nenhum tráfego e logo estava na estrada novamente. Logo, minha cabeça começou a girar devido à digestão e ao longo dia de viagem. Mas lá estava, algumas luzes lá fora ao lado da estrada. Você sabe exatamente do que estou falando. Essas grandes áreas de descanso de concreto nas laterais das estradas interestaduais a cada 100 quilômetros ou algo assim. Normalmente tem um banheiro, máquina de venda automática, lixeiras, tudo o que as pessoas que vivem na estrada podem precisar. Eu entrei e encontrei uma visão rara. Não havia um único veículo em qualquer lugar. Ninguém estava usando essa estação de descanso, e eu gostei disso. Há uma espécie de segurança em estar sozinho, se isso faz sentido. Deixei o caminhão esfriar, tranquei tudo e então entrei no espaço de dormir na parte de trás. Minha área era muito simples. Uma cama, uma pequena mesa presa à parede e uma prateleira suspensa para guardar a maioria das minhas coisas. Eu também tinha uma pequena célula de energia improvisada que usava para carregar um tocador de DVD portátil que tinha tanto o tocador quanto uma tela. Era uma daquelas invenções dos anos 2000 que só poderiam ser populares naquela época. Me acomodei com minhas grandes cobertas e travesseiros e assisti a um dos meus favoritos, Resident Evil ou Reign of Fire, um thriller de ação de algum tipo. Apesar dos tiros e explosões, acabei adormecendo depois de apenas meia hora. Fechei o tocador de DVD e me rendi à escuridão dentro da minha cabine. Deve ter sido apenas algumas horas depois quando algo me acordou. Eu não conseguia identificar muito bem, mas sabia que algo me sacudiu. Eu tenho o hábito de roncar de vez em quando, e quando faço isso, às vezes acordo com um desses roncos mais altos. Pensei que talvez fosse isso que tivesse acontecido, então me aconcheguei para mais algumas horas de sono. Gosto de pegar a estrada antes do nascer do sol, conseguir essas milhas extras antes que o resto do mundo acorde. Mas assim que fechei os olhos, ouvi o som que me acordou. Não foi um ronco como eu pensei, mas a brusquidão de uma tosse. Veio de algum lugar além da cabine.
do lado de fora no estacionamento. Pareceu parcialmente abafado. Talvez outro caminhoneiro tivesse chegado, e eu simplesmente não tivesse ouvido o ronco do motor. Realmente não parecia muito provável, mas eu acho que qualquer coisa é possível, certo? Eu queria ter certeza do que ouvi, então liguei a pequena luz no teto. No momento em que liguei, pude ouvir sapatos batendo no asfalto e o som de alguém correndo para longe. À medida que escutava, os passos se afastavam um pouco. A pessoa estava correndo para longe do meu caminhão. Eles devem ter visto a luz se acender e reagido a isso. Mas a essa altura, estou agora em alerta máximo. Desliguei a luz para não revelar minha posição dentro do caminhão. Enquanto estiver escuro, é quase impossível ver dentro da cabine de dormir, então usei isso a meu favor. Olhando para fora, examinei o estacionamento e encontrei algo em comum. Uma van antiga estacionada do outro lado do estacionamento, posicionada de maneira que a lateral ficava de frente para o para-brisa do meu caminhão. Definitivamente estranho, pois eu estava 100% sozinho quando cheguei originalmente. O estacionamento estava vazio. Tentei ser razoável. Talvez ele estivesse passeando com o cachorro, fumando, qualquer que fosse o caso. A pessoa provavelmente era um viajante de longa distância como eu. O cara provavelmente estava esticando as pernas, dando algumas voltas no estacionamento quando sem querer me acordou. Assim que viu a luz, percebeu que cometeu um erro e saiu em disparada de volta para sua van. Realmente não era a coisa mais fora do comum de acontecer em um posto de caminhão. Com um pouco de apreensão, deixei tudo para lá e não investiguei mais. Apesar dos meus melhores esforços, não consegui voltar a dormir. Assim que comecei a me sentir sonolento, ouvi esses passos novamente. E então, o que pensei que soava como alguém puxando a maçaneta da porta do passageiro. Houve um clique inconfundível. Depois o balanço de alguém pisando no estribo. Quem quer que eu tenha ouvido tossindo, estava tentando entrar no meu caminhão. Neste ponto, todos os meus alarmes estão tocando na minha cabeça, e aquela parte estruturada e bem planejada do meu cérebro agora está se mexendo. Por algum motivo, e muitos dos meus amigos me criticaram por isso ao longo dos anos, mas eu não carregava uma arma nessas viagens de caminhão. Eu tinha um porrete curto que usava para verificar a pressão dos meus pneus, e isso era a minha única opção. Neste ponto, acredito que minha melhor opção era encarar e confrontar quem estava rondando o estacionamento, avisar que meu caminhão não era propriedade pública. De uma vez só, abri a porta do passageiro, liguei minha lanterna. Eu tinha uma pequena e constante streamlight que poderia alcançar algo como 30 metros e sem o clarão amarelo inchado de uma lanterna barata, mas luz branca concentrada. Passei a luz de um lado para o outro, não vi nada, então comecei a inspecionar o caminhão e o reboque. Não vi nada à primeira vista, então pulei e dei uma volta completa no veículo. Ainda nada, nem mesmo embaixo dele. Restava apenas uma opção agora: ir olhar aquela van. Passei a luz em volta e comecei a marchar em direção à traseira. Queria ver a placa antes de investigá-la mais a fundo. À medida que cheguei ao nível dos olhos com a parte traseira do para-choque, levantei minha luz para poder ver. Meus olhos naturalmente foram para a placa, que era de Dakota do Sul. Mas algo mais chamou minha atenção. Não consegui identificar a princípio, mas à medida que continuei olhando, tudo ficou claro. Abaixo da parte traseira da van, perto do pneu traseiro, havia um par de botas. Alguém estava agachado e escondido do outro lado dela. Apenas as pontas dos dedos dos pés apareciam, mas era o suficiente para eu ver o que estava acontecendo. Deixei a luz nas botas por 10, 20 segundos, tempo suficiente para eles perceberem que estavam expostos. Assisti incrédulo enquanto as botas recuavam lentamente até ficarem completamente escondidas atrás do pneu. Meu estômago se revirou com tudo isso. Essa pessoa claramente tinha más intenções, e eu não queria nada com ela. Queria dizer alguma coisa, mas me vi completamente sem palavras. Não sou confrontador. Você pode ter percebido isso pela falta de uma arma de fogo. Eu não queria emitir uma ameaça a alguém que talvez tivesse a vantagem. Apenas recuei até chegar ao meu caminhão. Entrei e tranquei a porta. Imaginei que aquele encontro já era o suficiente. Se ele continuasse mexendo comigo, ambos sabíamos o que estava acontecendo agora. Então o mistério estava completamente resolvido para algum estranho vagabundo querendo fazer um assalto. Agora que ele sabia que o caminhão não estava abandonado, esperava que ele simplesmente fosse embora. Fiquei por 45 minutos e aquela van nunca se moveu. Não vi nada se mexer, nenhuma pessoa, nenhuma porta abrindo ou fechando.
Era como se ainda estivessem se escondendo atrás daquele pneu traseiro. À medida que a manhã avançava, o sono chegou e me pegou, e eu sabia que precisava de pelo menos mais algumas horas de descanso se quisesse ter um dia bem-sucedido. Meus olhos começaram a se fechar, e logo eu estava cochilando. O som que me acordou desta vez foi claro, alto e bem do lado de fora da porta. Era o som de um homem limpando a garganta, o som que alguém faz quando quer sua atenção. Meus olhos se abriram e eu me movi para o vidro. E ali, apenas espiando sobre a borda da porta, pude ver alguém olhando para dentro da minha cabine. Fiquei paralisado, esperando que ele não pudesse me ver. Mas não importava. Os olhos desse cara estavam girando para cima e para baixo, absorvendo tudo, procurando quem estava dentro. Ele parecia louco, como se tivesse cortado o cabelo com uma faca de manteiga. Parte estava raspada, parte estava comprida, e eu podia ver cortes ao longo do seu couro cabeludo. Acho que suas sobrancelhas também estavam raspadas, mas era difícil dizer na luz da lua. Eu podia literalmente sentir esse cara puxando a maçaneta da porta, fazendo o caminhão inteiro se mover. Fiz a única coisa que pude pensar, gritar o mais alto que pude: "O que você quer?" Eu gritei no vidro, ainda imóvel na parte de trás da cabine. Esta também é uma conversa censurada, pois me lembro de ter xingado literalmente em cada frase que falei para esse cara. Ele disse: "Sou eu." Ok, talvez isso fosse um caso de confusão, pensei. Sentei-me e peguei o porrete no chão. "Sou eu, o Jake. Vamos, abra a porta." Ele implorou. "Eu não te conheço. Eu não sou daqui. Agora, por favor, apenas saia do meu caminhão." Eu expliquei para ele. A conversa se perdeu a partir desse ponto. "Se fazendo de difícil, eu gosto disso. Vamos fazer algo diferente," ele disse. Este cara continuou a falar sobre o que queria fazer comigo. Tudo envolvendo violência. Eu assisti esse cara lamber a janela do meu caminhão, enquanto ele me dizia que queria me fatiar, cortar e tudo nesse gênero. Tudo aquilo era nauseante. Enquanto ele continuava com aquilo, eu gritava para ele simplesmente ir embora. Durante todo o tempo, seu tom mudava. Ele começou a falar sobre seus desejos, que eram muito mais violentos. Eu realmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele mudou de lamber a janela para bater nela antes de finalmente socar seu punho no vidro. Eu tinha que fazer alguma coisa. Lembrei-me do meu tocador de DVD portátil e, por algum motivo, elaborei este plano estranho. Abri e virei o tocador para longe da frente da cabine para que a luz iluminasse meu rosto, mas ele não conseguisse ver de onde vinha a luz. "Estou ligando para a polícia," disse, esperando que a fonte de luz parecesse um telefone de carro ou um rádio. "Eu tenho suas placas de Dakota do Sul também." "Richard?" ele perguntou. "Eu não sou quem você está procurando. Agora saia daqui, cara." Foi a última coisa que eu disse a essa pessoa. Eu o vi pular e começar a correr, tudo em um movimento rápido. A van deu partida, e sem sequer ligar os faróis, fugiu do estacionamento como um raio. Honestamente, acabei fazendo o mesmo. Depois de mais uma inspeção no reboque e nos pneus, e me certifiquei de que tudo estava seguro, segui em frente em direção a Livingston naquela manhã. Realmente brinquei com a ideia de ligar para a polícia e fazer algum tipo de relatório, mas pensei que daria mais trabalho do que realmente valeria a pena. Eu não tinha o número da placa real, apenas que era uma van de Dakota, então imaginei que meu relatório não iria a lugar nenhum. Quem quer que fosse esse tal de Jake, ele achou que eu fosse o Richard, que provavelmente era outro caminhoneiro passando por Montana naquela noite. Jake deve ter se confundido com o posto de caminhão, ou Richard estava atrasado para a chegada, então nos confundiu. Independentemente disso, e seja qual for o caso, estou muito feliz por ter minhas portas trancadas naquela noite, pois poderia estar contando uma história muito diferente agora. Tenho um plano quando caio na estrada e sempre sigo esse plano. Quando eu era bem mais jovem, costumava dirigir um caminhão pesado durante o verão para ganhar um dinheiro extra. Meu trabalho real era a escola, então o verão era o momento perfeito para pegar a estrada e conhecer um pouco do país. Ser pago para cruzar as fronteiras dos estados? Sim, parecia um sonho. E honestamente, eu tinha fantasias sobre ser um transportador de caminhões na minha juventude, mas meus pais me incentivaram a ir para a faculdade e fazer algo diferente. De qualquer forma, consegui satisfazer meu desejo e dirigir todos os verões. Acabou sendo um trabalho tão legal
que minha esposa também vinha comigo, o que não é incomum. Na verdade, ela conseguiu sua carteira de motorista de caminhão para poder dirigir o caminhão no caso de algo acontecer comigo. Era uma ótima tradição que tínhamos. Foi uma das experiências mais divertidas que já tivemos. Há algo de bonito em acordar para a vida imprevisível na estrada. Só houve uma dessas viagens que nos fez repensar o trabalho. Honestamente, foi a coisa mais assustadora que já nos aconteceu, tanto na estrada quanto fora dela. Nada se compara à noite que tivemos fora de Tucson. Tudo tinha sido rotineiro durante toda a viagem. Trouxemos a carga de Idaho e agora estamos voltando com um reboque diferente. Estávamos fazendo um bom cronograma, mas uma pequena complicação nos fez sair de Tucson um pouco mais tarde do que queríamos. Estava escuro. Só conseguimos ir cerca de 1 hora fora da cidade. Havia um posto de caminhão à frente. Ambos estávamos honestamente bastante cansados. Parecia cedo para parar, mas queríamos começar nossa viagem de retorno totalmente descansados. Paramos no posto de caminhão e vimos que estava lotado de caminhões grandes e caminhonetes menores também. Cada vaga estava ocupada. Até mesmo o espaço na pista estava lotado de pessoas estacionadas ilegalmente. Era loucura ver, como se estivessem enfrentando uma tempestade ou algo assim. Fizemos uma volta em U pelo estacionamento e voltamos para a estrada, esperando que houvesse uma área grande o suficiente para nos acomodar em algum lugar à frente. Felizmente, tivemos sorte porque havia um trecho grande e poeirento logo à frente da estrada. Uma boa e larga estrada de terra nos tirou da estrada cerca de 30 metros, então se abriu em um campo de algum tipo. Eu assumi que era uma área de recreação ao ar livre. Era onde as pessoas descarregavam suas motos de terra e quadriciclos. Minha esposa disse que, uma vez que o sol nascesse, provavelmente veríamos rampas em todos os lugares, talvez até uma pista para se divertir. A única coisa que pudemos ver no momento era um suporte de árvore ao longe. Plantas crescem em pequenos bolsões por todo o deserto, então presumimos que havia um canal que cortava onde as árvores cresciam, algo para mantê-las regadas. Imediatamente entramos em nossa rotina usual, verificamos a carga e garantimos que tudo estava seguro. Colocamos um par de cones atrás do reboque apenas no caso de alguém passar em alta velocidade. Então eu olhei para os pneus em busca de protuberâncias, furos, qualquer coisa. Enquanto eu fazia isso, minha esposa preenchia os registros de quilometragem. Mais um pouco de papelada leve que vem com o trabalho. Fizemos um trabalho rápido das tarefas à mão. Depois disso, era hora de relaxar. Jantamos leve, jogamos um jogo de cartas e depois nos aconchegamos para pegar no sono. Nem mesmo ligamos um filme ou algo assim. Eles geralmente só nos mantinham acordados, então simplesmente nos deixamos levar pela escuridão da cabine. Estava quieto, parado, e apenas uma noite perfeita. Lembro-me de como era sereno enquanto adormecíamos, porque quando acordamos mais tarde, era o oposto exato. A coisa que me acordou primeiro foi minha esposa. Ela estava me sacudindo, gritando que algo estava errado. Sentei-me e olhei ao redor, mas não consegui ver realmente nada. Usamos um divisor para separar a cabine do beliche de dormir no fundo. No entanto, agora eu conseguia ouvir o que ela estava falando. Eu podia sentir isso. Algo estava balançando levemente o caminhão para frente e para trás. Agora, eu sei o que você está pensando. O caminhão e o reboque pesam toneladas, e você está certo. É preciso muito para fazer um caminhão pesado balançar, mas não é impossível. Um bom vento pode empurrar a cabine, fazer o reboque se mexer como uma grande minhoca de metal. Um buraco na estrada fará o conjunto todo pular. Honestamente, se alguém estiver subindo pela escada lateral ou traseira ou apenas mexendo na tampa do reboque, você consegue sentir isso dentro do caminhão. É sutil, mas está lá. Agora, se alguém estiver subindo no degrau lateral do próprio caminhão ou subir na parte de trás onde está o engate, você consegue sentir cada passo. No entanto, isso não parecia nada disso. Parecia mais com vento, com algo maior empurrando o veículo para frente e para trás. Parecia que vinha do chão. A única maneira que consigo descrever é como se estivéssemos no meio de um rebanho de animais, como cabras ou algo assim. Eles estavam empurrando gentilmente o caminhão o suficiente para fazê-lo se mover um pouco. Eu disse isso para minha esposa, que concordou, e então deduziu que estávamos tecnicamente em território de gado. Fazendeiros, especialmente durante a estação chuvosa, têm muita terra onde podem conduzir suas vacas no Arizona. Eu sei que parece loucura, mas na verdade fez sentido para nós em nosso estado sonolento de espírito. Ficamos lá por um tempo, fingindo que íamos voltar a dormir. Na verdade, eu até meio que consegui por um tempo,
Mas minha esposa me acordou novamente, e desta vez, pude perceber que algo estava realmente errado. Estávamos realmente balançando agora, e havia algum tipo de som vindo de fora, como um sussurro, como vento, mas tinha esse eco metálico estranho. Novamente, essa noite toda é impossível de descrever. Neste ponto, saí do beliche e peguei minha lanterna. Eu não queria retirar o bloqueador de luz das janelas da frente, então apenas empurrei o divisor para o lado e olhei pela frente. Não consegui ver nenhum animal ou arbusto se movendo. Não consegui ver nada além de escuridão. E achei isso estranho porque realmente conseguia ver diferentes tons de preto se entrelaçando uns aos outros. Era como ver algum tipo de efeitos especiais na vida real, ou algo assim. Eu não sei. Liguei a lanterna e a apontei através das janelas, mas tive que me aproximar para ver além do reflexo. Além do vidro, não havia nada, apenas terra, ervas daninhas, cactos esparsos, gelo aqui e ali. Nada que lembrasse um animal ou um redemoinho escuro como eu havia visto antes. Minha esposa perguntou de trás de mim se havia algo lá fora, e eu disse que não, nem mesmo uma nuvem de poeira, que os animais definitivamente teriam levantado com toda a confusão que sentimos. Nada estava realmente acontecendo lá fora. No momento em que desliguei a lanterna, o caminhão e o reboque inteiro balançaram tão forte que pude bater na parede da cabine e quase caí no chão. Minha esposa começou a gritar imediatamente. Parecia que tínhamos sido jogados ao mar ou atingidos por um trem. Talvez os dois. Voltei a ficar de pé e agarrei o assento do passageiro à minha frente para apoio e proteção. Eu queria poder vasculhar a área externa sem ser visto. Se o caminhão balançasse novamente daquele jeito, poderia danificar o engate ou bagunçar a carga, me causando problemas. Para ser franco, agora não me importava com a lanterna, pois conseguia ver bastante bem apenas com a luz da lua. O deserto faz uma ótima tela para coisas quando você as procura no escuro. Minha esposa me perguntou se deveríamos partir. Eu disse que provavelmente sim. Eu só queria entender o que diabos estava acontecendo. O caminhão não se moveu novamente, mas do lado de fora, agora podíamos ouvir algo batendo, vagamente como uma pedra batendo no metal. Minha esposa realmente fez a comparação perfeita. Ela disse que soava exatamente como um dos nossos cachorrinhos em casa correndo pela cozinha. O som das garras batendo no chão duro. Quando ela me disse isso me deu mais arrepios do que qualquer outra coisa. Por algum motivo, ficamos em silêncio e apenas esperamos, mas não tivemos que esperar muito. Quando olhei pela janela do passageiro, vi movimento perto daquela árvore que tínhamos visto antes. Eu me abaixei, semicerrando os olhos, até considerei pegar meus óculos. Não achei que conseguiríamos encontrá-los no escuro, então fiquei quieto e observei o que quer que estivesse lá fora. Ele só se movia entre as árvores no começo, então eu achava que tinha que ser um animal. Eu esperava por algo grande, como um touro, uma vaca ou um cavalo, algo que eu pudesse acreditar talvez tivesse empurrado meu caminhão. Deu alguns passos antes de se afastar da linha de árvores. Quando o fez, eu tinha certeza de que estava olhando para uma pessoa, um homem andando cuidadosamente entre a terra e as pedras. Ele olhava para o norte, longe do caminhão e das árvores. Sussurrei para minha esposa que havia alguém lá fora. Ela quase teve um aneurisma. Ela chutou as cobertas, encontrou seus sapatos e insistiu que eu ligasse o caminhão. E se eu não fizesse, ela faria. Até hoje, e eu realmente não sei porquê, eu pedi a ela para apenas por favor se acalmar e esperar. Nós dois estávamos ali. Estávamos relativamente seguros dentro da cabine. Algo estranho estava definitivamente acontecendo. A lógica em mim exigia encontrar alguma resposta. Ela não ficou feliz com isso, mas concordou em esperar um pouco mais. Eu me levantei e ela veio para o banco do passageiro. Assistimos enquanto esse cara se afastava das árvores, parava e depois começava a fazer movimentos realmente estranhos, como uma dança interpretativa ou algo assim. Ele só fez isso por um segundo, nem tempo suficiente para comentarmos sobre isso. Então, apontou para algumas pedras. Enquanto ele apontava, parecia que ele estava olhando para trás e para frente entre as rochas e nosso caminhão. Então ele sumiu. Não foi como se tivéssemos virado ou piscado, e então ele desapareceu. Foi como se esse cara nunca tivesse estado lá fora. O que parecia ser sua silhueta apontada se dissipou em uma sombra amorfa sob a lua. Ficamos indecisos por um tempo sobre o que vimos e se era realmente real.
Já estávamos fazendo esses trabalhos de verão por alguns anos a esta altura. Nada parecido tinha acontecido conosco. Agora que nosso caminhão estava parado e o estranho do lado de fora tinha sumido, o cansaço realmente começou a nos atingir. Realmente precisávamos estar descansando se quiséssemos fazer um bom dia de viagem. Então concordamos em pegar algumas horas e depois pegar a estrada antes do amanhecer. Nos revezamos dirigindo o dia todo, enquanto o outro dormia no banco de trás, e ainda assim mantemos o cronograma. O resto daquela noite foi uma das mais tranquilas que já tivemos. Eu dormi profundamente. Não me mexi nem virei, e não acordei até precisar. Não houve nenhum som ou comoção. Me senti centrado por algum motivo. Minha esposa disse o mesmo, e atribuímos isso a um esgotamento de adrenalina depois de tudo o que passamos naquela noite. Levantamos e nos arrumamos, escovamos os dentes, todas as nossas coisas normais. Não há nada como compartilhar uma cabine com alguém que tem mau hálito. Essa é uma verdadeira história de terror até em comparação com a noite que tivemos. Brincadeira, é claro, apenas uma pequena piada para minha esposa. Costumava chamá-la de hálito de dragão nas manhãs em que estava particularmente forte. De qualquer forma, eu queria fazer xixi enquanto o motor esquentava. Saí do caminhão e fiz uma pequena inspeção. Olhei o terreno em busca de qualquer coisa em que pudesse ficar preso e depois fui procurar um lugar para fazer xixi. Eu quase havia esquecido o quão louca a noite tinha sido até que vi o suporte de árvore do outro lado do estacionamento e me dirigi até lá. Não havia muito por lá, apenas algumas ervas daninhas mortas, alguns arbustos ásperos e o alto e flexível mesquite. A única evidência de uma pessoa estar ali era um pouco de lixo à beira da estrada, nada ameaçador ou sinistro. Segui aquele pequeno caminho que o estranho havia percorrido até avistar as pedras para as quais ele estava apontando. Escolhi uma árvore para regar, fiz o que tinha que fazer e depois me virei para voltar para o caminhão. No entanto, hesitei. Algo em mim estava gritando para ir ver as rochas para as quais vimos aquele cara apontando. Como eu poderia caminhar até aqui e não pelo menos dar uma olhada? Virei-me e marchei até as pedras no chão. Não havia realmente nada lá, surpreendentemente. Eu chutei ao redor e olhei entre algumas das pedras maiores. Era apenas terra, no entanto. Subi na rocha mais alta, fiz uma última verificação da área, e foi quando vi o que parecia o bico de um chapéu aos meus pés, e depois um crânio e alguns outros ossos, costelas. Tudo era humano, sem dúvida. Ligamos no rádio e conseguimos entrar em contato com a polícia local. O departamento do xerife chegou em pouco tempo, pois este era um local bem conhecido. Assim como minha esposa presumiu, contamos nossa história da noite anterior. Eu os levei até onde estavam os ossos. Eles viram o crânio e imediatamente começaram a isolar tudo. Estava lá há algum tempo, meio enterrado na areia e na terra. Não era um despejo recente ou algo assim. Foi registrado como um desconhecido por enquanto, e minha esposa e eu fomos liberados para ir embora depois de algumas horas. A polícia disse que essa área era ocasionalmente conhecida por pessoas desaparecidas aparecerem, tanto vivas quanto mortas. Não apenas o estacionamento, mas todo o sistema de trilhas dentro das colinas. Moradores de rua e pessoas tendo um dia ruim, às vezes vagavam, sem perceber o quão longe estavam da cidade, então sucumbiam aos elementos e à falta de água. Depois disso, eles não suspeitaram imediatamente de crime, mas até que tivessem uma identificação, qualquer coisa era possível. Ligamos no final do verão para um acompanhamento, mas o corpo ainda não havia sido identificado. Isso tornou a noite assustadora e a manhã ainda mais surreal. Minha esposa gosta de pensar que vimos o fantasma dele naquela noite, que estava tentando ter um pouco de paz na vida após a morte. Eu acho que sentimos o vento e algumas sombras, mas mesmo assim, acho que eles ainda me levaram até aquele esqueleto. Novamente, nada parecido aconteceu conosco. Não vivíamos em uma casa assombrada, nem tínhamos algum tipo de visões psíquicas ou algo assim. Muito pouco já nos aconteceu no que diz respeito a acontecimentos sobrenaturais. Eu ainda não estou convencido de que foi sobrenatural. Os policiais nos disseram que provavelmente não foi descoberto antes por causa da localização. As árvores e as pedras do lado oposto do estacionamento eram mais obstáculos do que qualquer outra coisa, então as pessoas não ficavam por ali. De qualquer maneira, foi uma experiência maluca, e estou feliz que foi somente uma vez.